eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A revelação para entrar na nossa alma e transformar. Não é igual a cruz. Conhecer a história da cruz, todo mundo conhece. Agora, o que significa ela de verdade? Só com a revelação interna para transformar. Amém? E nós estamos lendo aqui homens, os galileus que morreram, que o Pilato misturou o sangue deles com os sacrifícios, foram homens que morreram e a punição é a pena de morte. E os Pilatos pegou o sangue deles e misturou com os sacrifícios. E eles estão falando isso com Jesus. Por quê? Morreram porque eram pecadores, por isso que morreram daquele jeito. Aí Jesus vai falar para eles que os que não morreram, que estavam ali perto, os que morreram não são mais pecadores do que eles, porque teve a pena de morte lá, e aconteceu isso lá. Eles também, se não se arrependerem, certamente perecereis. Estão condenados e vão ser punidos. E o que caiu à torre, os 18 que caiu à torre, é a mesma coisa. Então, caiu por quê? Caiu em cima deles porque eles eram pecadores. Jesus fala, não é nada disso, eles não são mais pecadores do que vocês. Todos em Jerusalém que não caiu a torre, também se não se arrepender, certamente vão ser punidos. Amém? Então, Jesus sempre trabalhando para tirar o engano da mente das pessoas. Eles não são pior do que vocês. Não são. Vocês, se não se arrepender, vão ser punidos igual a eles. Amém? É o que Jesus está falando. Jesus não inocenta o culpado, de jeito nenhum. Amém? E dá a dica para nos livrar da punição. Amém? Que vai ter. Sem Cristo já é uma punição, sem ter Ele presente. Já está sendo punido. Já está sendo punido. Mas ainda vai ter a punição eterna. Que ele não tem o culpado por inocente. Nós sabemos que Deus não poupou ele, o seu próprio filho, antes o enviou para pagar a nossa dívida. Então a dívida era nossa, mas quem pagou foi Jesus. Amém? E Deus decidiu se revelar à humanidade, revelando o grande amor dele pela humanidade. Amém? Os miseráveis, rebeldes, ele decidiu salvar. Graças a Deus. Não tem ninguém bom. Esse que Jesus está falando aqui. Todos precisam. E João Batista diz a solução: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo. O que eles vão acontecer? A Bíblia diz que se não se arrependerem, amém? Então, primeiramente, a revelação interna que vai me levar a obter a salvação é que Jesus falou que é necessário eu me arrepender.
Se eu não me arrepender, a punição é certa. Então, tem que ser gerado esse sentimento dentro de mim. Amém? A Bíblia diz que fruto tinhas quando estava na velha vida, o qual agora se envergonha. Então a Bíblia diz que a vida que eu levava causa vergonha. Amém? Então um arrependimento genuíno me lembra o salvo da velha vida. Jesus afirma que causa vergonha. Amém? Isso tudo é para quê? Para ser gerado, irmão. Para o sentimento que Jesus disse que gera em mim, tem que aparecer. Amém? Porque se não gerou em mim, eu estou com problema, porque ele disse que gera. Amém? Vergonha, quando eu lembro da velha vida, a Bíblia diz que tem que gerar vergonha. Amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que tem que se arrepender dos meus pecados. E a Bíblia diz que eu só pequei. Amém? Tenha convicção de pecado. Igual aqueles, quando escutaram Pedro pregando e quando acabou a pregação, o que faremos? A Bíblia diz que mexeu com eles. E o que faremos para ser salvo? Ficaram apavorados. Pedro fala, arrependei-vos e convertei-vos. Amém? Tem a solução. Tem a solução. E a Bíblia diz que quem faz isso? A Bíblia diz que quem me leva é a bondade dele, é o amor dele que me leva ao arrependimento, que gera em mim a vergonha. Amém? Depois que eu conheço ele, o amor dele, entrou fé. E a fé é o quê? A fé, que se entrou fé, eu me arrependo. Convicção da miséria que eu vivia. Amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que é a bondade dele que faz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Não pode ser visto mais aqui. E por quê? Se tirou a culpa e o poder. Tirou a culpa e o poder, então, o poder do amor está aqui que me levou ao arrependimento. Então, se me levou ao arrependimento, eu tomei nojo da velha vida, ela não vai ficar me dominando mais, porque a causa vergonha. Não posso mais viver para mim. Amém? Porque eu sei quem fez isso por mim. Ele é Senhor e Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu escutei, clamei, vou invocar. A Bíblia diz, salvo. Amém? Quem quer? Então, eu quero que ele seja verdadeiramente, todos os dias, o Salvador e Senhor da minha vida. Amém? A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Onde havia uma inimizade, agora eu posso orar sem cessar. Sem cessar significa o quê? Orar sem cessar. O arrependimento genuíno me dá essa oportunidade de ficar meditando com ele. Não abrir mão disso. Orar sem cessar, tu ora quando tem que orar, mas isso é a oração. Então, tem muita gente adorando mais a oração do que Jesus. Isso não é evangelho. Orar sem cessar, tu manter o contato com ele todo dia e sempre. Orar sem cessar, tu manter o contato com ele sempre. Por mais que o mundo tente roubar isso, tu não permite. O mundo tenta, a carne tenta, mas não consegue. Amém? Amém ou não amém? Então Jesus, quando há o arrependimento genuíno, Jesus passou a ser Senhor e Salvador dessa vida. Amém?
E agora a Bíblia diz que a ira vindoura não alcança mais essa vida, que está sob o domínio desse Senhor, que recebeu um nome que está acima de todo nome. É o senhorio dele tomou conta desses que se arrependeram. Amém? Porque ocorreu, gerou isso dentro deles. Amém? Houve um arrependimento genuíno. Porque sem ele, a exaltação, ele foi exaltado, amém? Ele foi exaltado. Foi. Obediente até a morte, morte de cruz, e Deus lhe deu, e por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? E para quê? Para que ele, já falamos aqui, o ressuscitar foi para tudo poder acontecer na vida das pessoas na terra. O que a exaltação dele foi a garantia de que as pessoas têm como se arrepender de forma verdadeira. A exaltação dele, as pessoas têm condições de ter ele morando dentro pela presença do Santo Espírito. Porque ele subiu, é necessário subir para o Consolador vir habitar dentro. Então ele recebeu um nome que está acima de todo nome depois que foi exaltado. Ele foi exaltado para Israel e a gente poder se arrepender, sabia? Senão não tinha como ter arrependimento. Isso aqui é quando os apóstolos saem da prisão de forma milagrosa. Aí começam a pregar, amém? Saiu da prisão de forma milagrosa e depois começa a pregar, amém? Já onde Jesus tira da prisão, começa a pregar, porque sai de forma milagrosa das prisões, amém? Sim, que eles não querem que pregue isso, amém, irmão? E é o que está acontecendo, eles não querem que preguem isso, amém? Não ficam satisfeitos muito não, e que isso ocorra, não ocorra na sua vida, não gostar dessas palavras, amém? Repreende em nome de Jesus. Ó, o 28, ó. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, ó, nesse nome, sob essa autoridade. Já falei porque não queremos, não fale nesse nome, amém? Se tem alguma coisa te amarrando tua boca, te fechando tua boca durante o dia, tu está obedecendo a ordem de alguém, tem alguma ordem em cima de você, fechando tua boca. Porque eles mandaram parar, a autoridade mandou ele parar, não pararam, não tem como, amém? Não ensinaste nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles estão com medo, amém, irmão? Quem matou o inocente vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Eles estão com medo disso. Que eles defendendo Cristo, estão acusando eles. Quem matou, tirou a vida de sangue inocente. Amém? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Para quê? Para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Propósito, amém? Amém? Glória a Deus. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Obedecem, amém? Amém? Viu? Isso aqui tem quantas mensagens aqui? A Bíblia está me afirmando, aqueles que se arrependeram,
aqueles que não ficam calados, aqueles que Jesus se tornou Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que obedecem o Evangelho, não deixa ninguém intimidar, que está sob o domínio e a autoridade desse Senhor, obedecendo a sua palavra. Deus deu o Espírito Santo a esses. Amém? Porque ocorreu o que tem que ocorrer. E ele que vocês mataram ele de forma horrorosa lá, ele foi morto de forma horrorosa. O Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o elevou a príncipe e salvador. Amém? Para a humanidade toda poder ver ele como Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. A sua destra levou a príncipe para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Andam juntos, amém, irmão? Andam juntos. Quando eu me arrependo, os meus pecados são perdoados. Ele nos ofereceu o perdão dele, mas tem que se arrepender. E onde há o perdão, a presença dele se torna uma realidade, e o perdão dos pecados, pecado também passa a não ter mais domínio sobre nós. O sofrimento acaba. O sofrimento causado pelo pecado acaba. Pare de pregar nesse nome. É esse nome que está acima de todo nome. Amém? E existe uma força do mal falando como eles. Não pregue nesse nome. Mas impossível, tem 2000 anos que os fiéis não param de falar nesse nome. Amém? E que seja revelado que nós nos arrependemos também. Quem se arrependeu, levanta como Paulo, como o apóstolo Paulo, imitando o apóstolo Paulo, porque teve um encontro com Jesus e vive o dia todo falando assim: és tu, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Não vos deixe enganar. A inclinação de Deus não se zomba. Deus não é tolo. Deus não é bobo. Quer dizer isso. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Quem semeia para a carne, morte e destruição. Quem semeia para o Espírito, no Espírito, colhe a vida eterna. Amém? É o que está falando a Bíblia. Se eu semear no Espírito, sendo guiado por Ele, vou ceifar a vida eterna que vem do Espírito, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então o Espírito Santo, se for revelado assim dentro de mim, eu não consegui enxergar ainda a miséria de pessoa que eu era. Pode ser. Só que o Espírito Santo me convence que é isso mesmo. E que eu merecia o fogo do inferno. Mas ele entrou na frente e eu pago tua dívida. Então vamos começar a meditar com o Senhor, pedindo assim a Ele: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. Eu quero enxergar com os teus olhos a miséria de vida que eu vivia. Quero enxergar e abandoná-la de uma vez por todas. E não ter vergonha. Falar nesse nome, ensinar nesse nome, sob o domínio desse Senhor, revelando que Ele não é só meu Salvador, mas se tornou também meu Senhor. E o Pai seja glorificado em tudo. Amém? Vamos colocar de pé.